Segundo Reis 22. Vai. Bom dia, shalom, graça e paz para todos. Que Deus possa nos dar uma manhã de vitória. Amém? Já começa a declarar aí a sua vitória. Nós vamos falar hoje sobre o rei Josias, capítulo 22 de Segundo Reis, conforme a Rita já falou. Versículo 1 e 2 vai fazer parte da nossa leitura e depois nós vamos discorrer a respeito da vida do rei Josias. O texto, se vocês já acharam aí, diz assim: tinha Josias 8 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 31 anos em Jerusalém. E era o nome de sua mãe, Jedida, filha de Adaías, de Boscate. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, e andou em todo o caminho de Davi, seu pai, e não se apartou dele nem para a direita, nem para a esquerda. Só lembrando aqui, amor, que o texto diz que ele andou no caminho de Davi, seu pai. Só que o pai de Josias era Amon, mas ele está falando da descendência dele, só para a gente entender o contexto, né? E então ele foi buscar exemplo nos seus antepassados, alguém que fazia parte da sua família, para que ele pudesse fazer um reinado tão precoce. Fala mais um pouquinho do pai dele, que eu sei que ele Bom, ficou. O rei Josias certamente começou a governar sem ter entendimento do que Deus queria que ele fizesse. O pai, né, do rei Josias, Amon, ele morreu muito precocemente. Ele tinha 24 anos quando começou a reinar e reinou apenas 2 anos e morreu. Qual o contexto que a gente vê aí? Que o pai de Josias fez o que era mal perante o Senhor. E Josias fez o que era reto perante o Senhor, mesmo com a idade de 8 anos, quando começou a reinar. E a gente percebe que aquele ditado popular que fala que o cavaco nunca voa longe do pau, né, que a fruta nunca cai longe do pé, não tem efeito nessa história, porque Deus transforma situações, maldições em bênção. É isso que a palavra diz. Então, nós preferimos ficar com a palavra do que com os ditados populares, né? A palavra, ela sempre nos chama para olhar o que Deus está falando, observar o que Deus está fazendo e como Deus faz. Ele diz que quem quiser ser o maior, que seja o menor. Quem quiser ser o primeiro, que seja o último. Enfim, ele vai colocando situações que, no mundo natural, nós não estamos acostumados a viver. Aqui a gente quer ganhar, a gente quer receber, e a palavra diz que melhor é dar do que ganhar. Então, a gente vai aprendendo um contexto diferente da nossa vida natural. E é isso que Deus tem nos chamado para viver, o sobrenatural. Para mim, o rei Josias começar a reinar com 8 anos e fazer aquilo que agrada o coração de Deus é algo sobrenatural. E a gente vai observar isso. Quais são os detalhes que hoje nós podemos aprender com Josias e colocar em prática? Que a palavra sem a prática não serve. O Senhor diz que nós não devemos ser apenas ouvinte, mas nós devemos participar, né? Devemos ser praticante dessa palavra, para que ela tenha o efeito que Deus deseja sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre a nossa família. E é isso que nós queremos deixar para vocês nessa manhã. Toda essa experiência do rei Josias vai trazer crescimento, vai trazer um aprendizado para nós, para que nós possamos colocar em prática na nossa vida. Amém, amém. Vocês caminham comigo há anos, vocês sabem que eu nunca faço propaganda de nada nessa live, campanha de nada, vocês me conhecem. Mas hoje eu vou citar. Por quê? Porque Deus me acordou com um sonho. E como se não bastasse, eu sempre digo, nós não somos guiados por um sonho, mas nós precisamos conhecer a palavra de Deus, que é muito clara, desde o Antigo até o Novo Testamento, que Deus dava ordens para avançar ou recuar em sonhos. Então, eu acordei sonhando o quê? Que eu estava num lugar, de repente, eu precisei de um cabeleireiro,
E quando eu precisei, era um rapaz que estava ali, fazendo o cabelo das pessoas. Eu falava assim, mas ele não é meu cabeleireiro, sabe? Eu ficava olhando, eu falava, mas que coisa estranha, mas estão mandando eu fazer com ele, né? Então eu vou fazer com ele. Deve ser porque a pessoa que eu cuidar de mim não estava aqui perto. E eu, assim, acho que se eu tive uns 2 ou 3 cabeleireiros homens, porque eram meus amigos, eram servos de Deus mesmo, então eu conhecia a história, um deles eu fui testemunha de casamento, mas nunca tive, sempre acontece Deus me colocar com as mulheres, né? Mas naquele momento, quando eu vi, aquela pessoa estava se manifestando discretamente, e eu pensei, se eu não conhecesse da área, eu não ia entender que ele está se manifestando aqui, com espíritos malignos. E ele vinha tentando tocar em mim de uma forma diferente. Eu acordei, contei para o Dimas, falei, que coisa estranha, eu nem tenho hoje nenhum cabeleireiro homem assim, que eu pudesse imaginar que pudesse ser, mas, enfim, deixa para lá. Deixei para lá achando que era só um sonho. Só que enquanto a gente sentou para tomar café, eu falei para ele, eu não conseguia nem olhar para ele, assim, de tão forte que estava vindo na minha mente, e daí a pouco eu falei, deixa eu explicar para ele que eu estou tão quieta. Ele que Que sabe que não eu... é normal. Daí eu lá. Ele sabe que eu não sou assim. Aí eu falei assim, deixa eu explicar para ele o que estou pensando aqui, porque senão daqui a pouco ele vai pensar que eu não estou bem. E aí, eu olhando para ele e a cena vinha na minha frente como se fosse um filme. Da primeira vez que eu liderei um grupo de mulheres numa igreja batista aqui, e tinha uma mulher que se destacava naquela reunião de mulheres, era quase 200 mulheres que eu cuidava delas, e uma mulher se destacava, e eu falava com as outras assim, não sei por que essa mulher se destaca, eu sinto que tem alguma coisa do inimigo na vida dela, mas ela é tão consagrada a Deus, eu não sei o que é, mas tem alguma coisa errada que está pegando. Aí alguém falou comigo, é porque ela veio da Umbanda, é porque ela, sempre alguém colocava alguma coisa. Eu falava assim, não, não é isso, tem alguma coisa, sabe, porque não importa de onde a gente venha, se a gente tem Jesus na vida da gente, nossa vida é transformada. Não tem disso na nossa caminhada com Deus. Mas aí um dia eu cheguei perto dela e falei, não sei porquê, mas me incomodou. Eu queria te dizer, fica atenta para você estar no lugar certo, na hora certa. E aí ela olhou para mim e falou, por que a senhora está dizendo isso? Eu falei, não sei, mas Deus vai te falar por quê. Na semana seguinte, ela me liga apavorada, me dizendo que ela estava num salão de cabeleireiro, e enquanto ela estava no salão de cabeleireiro, o cara que estava cuidando do cabelo dela se manifestou e tentou segurar o pescoço dela e colocar a mão dentro da roupa dela. E aquilo marcou muito naquele momento, eu falei, meu Deus do céu, então era isso que estava acontecendo. E hoje a gente tem na nossa live, eu achei tremendo, da última vez que eu fui aí, a Jéssica, uma servinha de Deus, né, do salão da Paula Espelho, que cuida de mim desde quando eu fui para aí, né? Eu tive acho que uma pessoa só e ela era cabeleireira da Etienne. Etienne falou, mãe, você tem que conhecer essa menina. Eu falei, então vamos lá. E eu fui. E não sei quantos anos eu estou na Jéssica, né? E a Jéssica tem cuidado de mim com o maior carinho. E eu tenho uma trajetória pelos salões de cabeleireiro de Niterói, que, para a glória de Deus, já contei para vocês aqui, né? Pude alcançar vários, um deles fui testemunho de casamento dele, mas vários cabeleireiros para Jesus, e eu vi acontecendo a mesma coisa aí em Campinas, até que eu fui parar. E a Jéssica rodou todos os salões quase, e com a Jéssica eu fui rodando. E aí, chegando hoje na Paula, que é a outra servinha do Senhor que eu conheci, né, há pouco tempo. Mas aí, por que eu estou dizendo isso? Porque hoje, quando eu acordei com esse sonho, eu fiquei pensando como é importante a gente estar no lugar certo, sem teimosia, sem insistir com nada. Naquela manhã da última vez que eu fui aí, nós estávamos tomando café da manhã, almoçando, né, com uma família, o café foi com outro, mas com uma família a gente estava almoçando, quando de repente eu falei, vamos pegar o carro para ir para o salão? Ele disse, não, ela disse que é perto, vamos a pé. Eu falei, tá bom. E quando nós voltamos, eu encontrei com Thalita, outra menina que trabalha com a Jéssica. E quando eu encontrei, ela estava na nossa live na semana passada, não sei se está hoje, mas eu achei tremendo, porque eu fiquei pensando, eu tinha que vir a pé para encontrar com Thalita, porque tinha muito tempo que eu não vinha e não encontrava com ela, e foi uma benção, e ela disse para a Jéssica, eu quero entrar na live, e ela entrou na semana passada, disse que foi uma benção para ela. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque se eu não tivesse parado para ouvir o que ele falou,
eu não teria encontrado com a Thalita e não teria sido essa bênção para nós duas. Foi muito bom, né? Com ela estava outra pessoa que eu também não lembro quem agora, mas que também me conhecia, foi outra festa. E aí, hoje, quando a gente pega a história do rei Josias, isso tudo tem a ver, desde quando Deus falou a primeira vez, o perigo de você estar fora do lugar. A gente pensa, não, eu estou indo ali, tá bom, você já sabe. Posso só complementar? Vai. Eu queria só complementar o sonho, né, da Rita, porque quando ela me contou o sonho, eu percebi que esse recado não era só para as mulheres, mas também para os homens. O fato dela estar ali e ser aquele rapaz a cuidar do seu cabelo, na verdade não é porque era um sexo oposto, mas também que os homens devem estar atentos. E ela começou falando aqui de um capítulo que nós devemos guardar no nosso dia a dia, que está em Jeremias 23, 28, né? O profeta que teve um sonho, que conte o sonho. Aquele a quem está a minha palavra, que fale a minha palavra em verdade, que tenha palha com o trigo, diz o Senhor, né? É uma pergunta. Que tem a palha com o trigo, diz o Senhor. Às vezes a gente não entende. Um sonho parece uma coisa tão irreal, tão fora de nós, que nós desprezamos os sonhos. Mas eu tenho aprendido com a Rita, quando você acorda, qual é a primeira coisa, a reação, aquilo que te vem à mente através do que você sonhou? Guarde isso, porque esse detalhe vai fazer diferença para você entender o que Deus está sinalizando. E a gente vai ver na história do rei Josias como é importante a gente perceber o que está acontecendo à nossa volta. Por isso que a palavra de Deus diz: vigiai e orai. São detalhes que fazem toda a diferença. E aqueles que estão distraídos podem até morrer, como foi o caso do rei Josias. Então é só para a gente estar atento nisso e ver como Deus fala. Não, e você vê que não é só a nossa live, eu gosto que seja assim bem espontânea, viu? Não gosto de nada muito programado, né? Eu acho que é muito bom a gente caminhar com as revelações do Espírito. Na semana passada nós tivemos uma grande batalha. E aí, quando eu acordei com coisas simples, e eu valorizo realmente os detalhes de Deus, né? Para que a gente não erre nada. Quando eu acordei sonhando que vinha uma barata na minha direção. Quando eu via, ele matava a barata e a barata virava de perna para cima. Aí ele falou comigo assim: você, né? E fala aí, o que isso quer dizer? Eu falei assim: é que essa causa já foi vencida. Quando você matou a barata e a barata estava de perna para cima, tentando ainda sobreviver, mas Deus me falou que isso significa que a batalha da semana já foi vencida. O inimigo veio, mas já foi derrotado. E nós estamos aqui nessa casa, quer dizer, desde quando eu conheço eles, nunca vi uma barata aqui nessa casa. E aí, quando eu falei isso para ele, acordei e desci. Quando eu desci, tinha exatamente uma barata na cozinha, e quando eu cheguei perto dela, ela sozinha virou de perna para cima, coisa que não é normal. Aí eu olhei para ele e falei assim: não tem como, que eu não ia matar a barata. Quando eu pensei em te chamar para matar a barata acho que levou um susto comigo e virou de perna para cima de maneira que ela não podia, não conseguia andar mais. Aí eu falei: bem, agora está fácil, agora eu vou matar a barata. E aí eu lembrei do sonho. E aí eu tenho aprendido nessa caminhada com Deus que nada acontece à toa nem por acaso. E quando você valoriza o sobrenatural de Deus, Deus vai te falar. E nós vimos no mesmo dia aquela batalha que nós tínhamos vivido, vencida pelo poder do nome de Jesus. Barata em sonho significa imundícia. Pessoas que estão trazendo coisas sujas que não é para trazer. E aí eu fiquei aqui pensando em tudo que Deus foi falando, não só do rei Josias, mas veio na minha mente o tempo todo aquele versículo também do apóstolo Paulo. Ele falando: deveras considero tudo como perda. O dia que eu decorei esse versículo, eu fiquei muito feliz, porque eu falei: gente, que lindo esse texto. Ele falando: deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade, do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para que possa ganhar a Cristo e ser achado nele. O dia que eu li esse texto, eu falei: que coisa maravilhosa. O cara está preso, mas está dizendo assim: ó,
Tô nem aí, ó. Quero nem saber dos problemões que veio à minha volta. Tá vendo tudo, ó? Tô nem aí. Eu quero saber que tudo isso para mim é como lixo, é como esterco, porque o que eu tenho hoje é muito mais importante do que tudo isso. Então, quando nós temos certeza de que estamos no lugar certo, na hora certa, como Paulo tinha, ele estava numa prisão e ele não queria nem saber o que estava acontecendo. E enquanto eu ficava na mente ali, vendo toda aquela palavra do apóstolo Paulo, eu fiquei pensando na vida dele, na caminhada dele. O cara está preso aí. Aí eu fiquei pensando, e eu na prisão dele, olhando para ele, pensando em Paulo. E ele na prisão, aí ele manda pedir, traz a minha capa, traga meus livros, traga isso. Eu falei, era eu mesmo, se eu tivesse na prisão, eu ia dizer assim, acrescenta um balde d'água para mim, porque só isso que eu preciso, né? E o bolinho, né? Eu falei, sabe que ele ia poder. Ele falou, cadê os chocolates que você trouxe lá de Campinas? Eu falei, os chocolates estão todos guardadinhos, meu amor, porque primeiro eu vou comer os docinhos de leite condensado, meu bolo, coisas que estragam o chocolate é por último, pode deixar que estão todos guardados, quando eu for comer, eu vou te dar. Mas eu fiquei pensando em tudo isso. O apóstolo Paulo não tinha por que se preocupar com nada, porque ele sabia que ele estava no lugar certo, na hora certa. Então, no lugar certo, na hora certa, até a prisão vira um palácio. Que coisa maravilhosa. Essa certeza de que nós estamos pisando no lugar que Deus nos chamou para pisar, mesmo com alto preço. Cheguei aqui e eu percebi, quando chegamos, falei, acho que o povo gostou muito, eu tenho ido para Campinas no meu aniversário. Falei com ele. Mas, enfim, o que eu vou fazer? Eu orei, nós oramos, e Deus mostrou claramente, se a gente não fosse, a gente não estaria no evento de segunda-feira, então nós precisávamos estar indo antes, né? E a alegria, a paz, que coisa maravilhosa, café da manhã com um, almoço com outro, jantar com outro, todos os dias, diante de Deus, sem acréscimo, isso foi lindo demais, isso foi maior do que todos os presentes, por quê? Porque para nós, a comunhão é tudo, tudo, tudo que Deus tem para nós. Deus tem o principal para nós, que é a comunhão. Se nós fugimos da comunhão, nós fugimos da bênção de Deus. Verdade. Então, o apóstolo Paulo, quando ele fala isso, ele está querendo dizer, olha só, lute para que você esteja na posição, para que você esteja no lugar certo, na hora certa. Contei para vocês aqui que nós fizemos um casamento recentemente, de um casal que morava junto, acho que há 17 anos, né? Eu anotei aqui para falar sobre ele. Tá brincando? É. E ontem, o que estava acontecendo na festa? O cara vem, me abraça aqui pelas costas, todo. Eu falei, gente, eu olhei para cima, falei, que Deus está me abraçando, assim, não era ele, era o cara do casamento. E aí, quando eu vi o abraço dele, eu falei, oi, o que você está fazendo aqui, menino? Me conta aí. Ele falou comigo, agora a senhora vai lutar pelo meu irmão, porque ele também não é casado, ele está ali na festa, a senhora vai atrás dele. Falei, não, agora a tarefa é sua, você vai e agenda com ele a data para a gente já levá-lo para o cartório, porque nós vamos fazer o casamento dele também, né? Mas deixei ele ir, sentar na mesa e lutar ali, para a gente ver como Deus está nos chamando para outras coisas, e nós precisamos ficar atentos. É só lembrando, né, que essa festa, ontem nós estávamos comemorando 17 anos do aniversário da nossa igreja, né? São 17 anos que o Senhor tem nos abençoado ali naquele lugar. E quando eu estava lembrando desse casamento, um casamento que nós batalhamos, foram gerações. O meu antigo co-pastor, né, meu vice-presidente, começou a batalhar por uma família, e a família toda dividida, separada, amigada, jovens ainda, adolescentes, engravidando, enfim. E ele toda semana ia lá levar a palavra para aquela família. E ele acabou ganhando alguns membros da família, né? E agora o resultado foi que nós demos continuidade. Ele faleceu e nós continuamos ali pregando a união, né, através do casamento, a colocar a sua casa em ordem. E esse rapaz, ele foi discipulado pelo menos por umas 5 pessoas, assim, incansavelmente, até que ele se rendeu quando a Rita chegou e falou, não, você vai casar agora, o que está faltando?
Ah, não tem dinheiro, a gente paga, e fomos no cartório e pagamos. Ah, mas eu queria fazer uma festinha, não tem dinheiro. A gente ajuda, aí a igreja se levantou para fazer a festa. Ah, mas a aliança está cara, a gente também. Enfim, Deus Não teve levantou saída. pessoas na casa dele, no trabalho dele, deram oferta que deu para ele comprar aliança, ainda sobrou dinheiro. Enfim, eles fizeram uma festa linda e nós participamos. Então, por que eu estava lembrando disso? Porque ela começou contando um sonho. E esse sonho tem tudo a ver conosco, os homens e as mulheres. Porque aquela noiva, quando estava se preparando, olha o detalhe, para o casamento, no dia que ela tinha marcado com alguém para fazer o seu cabelo, Olha, não lembrei. nós olhamos para ela, você vai fazer o cabelo aonde? Ah, eu vou fazer em tal lugar com um homem assim, mas você conhece ele? Não. Não, eu estou preocupada com ele, né? E ela falou, estou preocupado, que meu marido falou, olha, quer dizer, o Vigia. futuro marido, né? Falou, vigia. Mas aí já estava em cima da hora, faltava algumas horas para o casamento. E a Rita falou para ela, nós não sentimos que você deva ir fazer. E deu uma outra opção para ela. Imediatamente ela já tinha pago, ela já tinha pago a mão de obra. E ela abriu mão porque entendeu o recado que Deus estava dando. E qual é o principal disso tudo? Quem está colocando as mãos sobre a nossa cabeça? De que espírito sois? Coisas que às vezes a gente não para refletir. O Senhor disse que não devemos deixar qualquer pessoa impor as mãos sobre nós. E não parece nada, mas ele está ali, massageando, fazendo, e pode estar imputando em nós coisas espirituais que nós desconhecemos. É verdade. A maldição sem causa, ela não encontra pouso. Mas onde houver brecha, certamente, ele vai tentar setas sobre a nossa vida. Então, é só para a gente ficar atento a isso. Desculpa, tá? Não, foi muito, muito importante. Você viu, eu não lembrava disso, era a véspera do casamento da menina, quando eu ligo para ela e falo com ela, quem vai fazer seu cabelo? Deus está falando conosco nos detalhes, a gente não pode perder nada disso, viu? Então, a Bíblia fala, não deixe ninguém pôr as mãos sobre a sua cabeça, né? Precipitadamente. Não deixe ninguém tocar em você de qualquer maneira. Uma criança, às vezes você não sabe, né? Nós já colocamos aqui de uma criança que foi consagrada a São Jorge. Para muita gente não tem problema, mas depois de 17 anos, a criança que recebeu imposição de mãos, aquela pessoa que tinha como líder dele o São Jorge, a criança começou com coisas que não era para começar, até que Deus trouxe uma libertação na vida daquele jovem. E hoje também nós fomos testemunhas de casamento dele. Então, Deus não está falando isso para nós à toa nem por acaso. Eu quero que você fique com essa frase, o perigo de não estar no lugar certo na hora certa. Nós precisamos atentar para isso, porque um detalhe pode fazer toda a diferença. No dia que nós estivemos aí na Jéssica, né, ela marcou tudo com antecedência, que coisa linda. Não, a senhora já está com tal dia, tal hora reservado comigo, está por minha conta, porque não sei o quê, não sei o quê. E aí nós fomos. Quando chegou lá, quando eu vi, eu estava dormindo quase no salão, e Dimas também quase cochilando lá no salão, e eu fiquei vendo como nós precisamos estar no lugar que Deus está nos chamando para estar. E aí você pode dizer, mas o que tem isso a ver com o rei Josias? Nós não esquecemos de nada. O rei Josias é considerado um dos melhores reis da Bíblia. Começou o seu reinado com 8 anos. E aí ele estava lembrando aqui que ele não tinha o pai como exemplo, porque o pai era um homem mau, diz a Bíblia. Mas ele fala que ele procurou imitar os caminhos do rei Davi. E aí eu queria te dizer, a quem seus filhos estão imitando? Na verdade, a quem seus filhos estão imitando? Porque às vezes a gente pensa, não tem problema meu filho andar com fulano. Do jeito com quem ele anda, ele vai ser. No senso comum, a gente já escuta isso. Diz-me com quem andas e dir-lhe-ei quem és. Então, nós precisamos atentar. O rei Josias, a gente vê que ele, desde criança, com 8 anos, ele procurou conselhos com sacerdotes. E aí, justamente ontem, quando a gente nem pensava em falar sobre isso, mas eu estava comentando com ele. Nós sempre já falamos até isso no grupo, mas eu estava falando justamente isso com ele. Nós temos que ter, porque a Bíblia diz, na multidão de conselheiros há sabedoria. Então, nós precisamos aconselhar, sim, mas nós precisamos ter uma pessoa que vai fechar o assunto.
Nós precisamos ter uma pessoa que vai fechar o assunto. A Bíblia fala em Romanos disso, desse jeito. Não tenhais vários aios. Está desse jeito. Isso significa não tenhais vários guias. Então, não tem problema você ouvir conselho de todo mundo, mas quem é o seu líder espiritual? A esse você deve, sim, reportar tudo, em tudo que você está fazendo. Nós precisamos lembrar. Aí, de vez em quando, alguém fala comigo, mas eu posso cultuar Deus em casa. Você pode. Mas a Bíblia diz em Hebreus, e quem não conhece a palavra de Deus fica argumentando certas coisas, não argumenta do que a gente não sabe. Lá em Hebreus ele diz, não deixa a tua congregação como é costume de alguns. Então, quando Deus deixou isso escrito, ele quis dizer claramente, cada um tem que ter a tua congregação, isto é, a sua igreja. Nós não fomos criados soltos, alienados, não, nós temos um líder espiritual. Depois Deus vem, além não deixa a tua congregação, ele fala lá, cuide, fique atento em obedecer os seus pastores, quem é o seu líder espiritual. E aí eu sempre digo para ele, veja como está a vida do seu líder espiritual, se ele está preparado para poder cuidar da sua vida. Por quê? Porque a gente vê, de acordo com a liderança espiritual que está sobre a nossa vida, a gente tem o problema que o líder teve. Aí você vai dizer, mas é mesmo? É. A gente vê na Bíblia, Samuel, quando nasceu, a mãe dele levou ele para Eli cuidar. E aí você vê na história, e olha que eu estou falando, não estou lendo nada. Um dia isso me chamou a atenção. Ana deixou Samuel ali, e Eli, você não ouve falar da mulher de Eli, você não ouve falar da mulher de Samuel. O mesmo histórico de Eli, você vê no histórico de Samuel. Cadê a mulher de Eli? De vez em quando eu falava, cadê a mulher de Eli? Cadê a mulher de Samuel? Onde está a esposa desses homens? Não aparece. E aí você vê lá, os filhos de Eli pecaram, caíram um pecado grave. Não vou entrar nos detalhes para você ler mesmo de propósito. E aí você vai ver logo lá, em seguida, os filhos de Samuel também cometendo os mesmos pecados. Então, você precisa atentar, eu preciso atentar com quem nossos filhos estão andando. Porque o rei Josias, com 8 anos de idade, ele procurou conselho nos caminhos de Davi. Aí você vai dizer, mas Davi era um prostituto, porque tem gente que usa essas coisas com a gente. Sim, mas a gente não pode esquecer que Davi era alguém segundo o coração de Deus. Por quê? Porque até o pecado dele, eu penso, segundo o coração de Deus, por quê? Porque ele muito amava. Ele era um homem considerado um homem gentil. Desde o início você vê lá, um homem gentil, um homem amoroso. Ele foi rejeitado pela família, mas ele não parou de cuidar das ovelhas do pai. Ele não estava lá na casa do pai quando Samuel chegou para ungir o rei. Olha que história linda. Mas Davi estava cuidando das ovelhas do pai, isto é, ele estava em obediência àquilo que o pai chamou ele para fazer. Então ele errou, mas eu sempre penso assim, até o pecado dele foi por erro de amor. Ele caiu no pecado com Betseba exatamente por exagero no amor. Então, nós precisamos atentar com tudo isso que está aí, porque Deus, ele não leva em conta o tempo de ignorância. Então, quando Davi reconhece o pecado dele, ele escreve o Salmo 55 ou 51? 51. Ele escreve o Salmo 51, que vale a pena você ler. Coloca aí e leia depois com calma. O pecado dele é confessado ali com choro, com pranto, ele vai mostrando para Deus tudo que ele fez de errado, ele se arrepende e ele volta ao primeiro amor e às primeiras obras, como a Bíblia manda ele fazer, manda a gente fazer. Então, aí, quando isso acontece, a Bíblia mesmo fala, Deus não leva em conta o pecado do tempo de ignorância. Deus deixa e transforma Davi num homem segundo o coração de Deus, porque ele muito amou, certamente. E aí hoje ele vem aqui como exemplo para o rei Josias. Olha que coisa maravilhosa. O rei Josias, ao invés de seguir os pecados do pai, ele opta por seguir Davi, o rei Davi. E aí a gente vê que Josias, com 8 anos, ele começa a reinar uma criança. Mas como ele procurou estar no lugar certo, na hora certa, ele foi um dos caras que é considerado um dos melhores reis da Bíblia. Mas aí, por que eu volto a falar com detalhes sobre isso? Da importância da nossa vigilância. Porque em tudo o rei Josias caminhou obedecendo a Deus e fazendo o que Deus mandou para estar no lugar certo, na hora certa. Mas no final da vida dele, ele entra numa guerra que Deus não mandou. E muitas vezes nós estamos assim. Não, mas eu vou para lá, para aquela igreja, porque lá eu gosto daquele líder, eu gosto... Não. Para tudo.
Vocês sabem muito bem que eu não estaria nunca onde estou hoje, se Deus não tivesse falado, se Deus não tivesse conduzido de uma forma muito forte. Eu já estava com tudo programado para ir para outra igreja. Até que Deus falou claramente, me deu 3 sonhos, não só com São Gonçalo, mas também com Itaboraí. E aí, quando eu perguntei quem, Senhor, está precisando de mim em São Gonçalo, Deus traz o Dimas. Ele não estava no programa meu, mas estava no programa de Deus. Por isso tudo está dando certo. Então, hoje eu quero te dizer, não corra para fazer o que Deus não te mandou fazer. É tão lindo, é tão lindo. De vez em quando alguém fala comigo, mas como assim? Você, sabe, está indo para lá, mas você não estava... Então, eu estava indo lá, mas Deus acabou de me dizer que não é ali o meu lugar. Esses dias ele viu, eu estava com outra cabeleireira, e hoje o assunto deve ser cabeleireira. Alguma coisa Deus está aí nessa história, né? Alguma coisa, porque eu estava com uma cabeleireira, e aí eu estou vendo ela fazendo meu cabelo, e aí ela começou... Eu às vezes coçava a cabeça na hora que ela estava lavando, deixa eu só coçar meu cabelo. A senhora fica coçando a cabeça? Eu falei, então, quando lavo, eu sempre coço minha cabeça. Ah, mas a senhora coça muito, não é para ficar coçando assim a cabeça? Porque... Aí eu falei, então, mas eu tenho esse hábito, eu até esqueço. Depois, na segunda ou terceira vez, ela vira para mim e fala assim, então, da próxima vez, acho melhor só começar a lavar a cabeça em casa, né? Não sabe com quem mexeu. Eu falei, então, menino, uma boa ideia. Eu falei para ele assim, Deus precisa de mim em outro lugar. Aí é por isso que ela está dizendo isso. E eu rodo tudo que eu tenho canto. É desse jeito, Deus precisa. E quando Deus precisar de mim no lugar, não adianta que eu não vou conseguir ficar ali. E agora já sei o que é. Aí ele falou, o quê? Aí eu falei para ele, é porque Deus me quer com a cabeleireira que trabalha com ela do lado dela. Aí ele, o quê? Você vai sair da menina que é crente, uma servinha, você vai para outra que você nem sabe. Então, nem sei quem é a outra direito. Mas Deus me disse que é a outra. Mas você conhece a outra? Não, não conheço. Nunca conversou com ela, nunca conversei, mas é ela. Aí eu chego lá, eu virei, falei, olha a diferença. A menina faz tudo no meu cabelo e coça aqui, coça ali. Eu não precisei nunca mais colocar a mão para coçar. Aí ela falou, tá bem? A senhora está bem? Está contente? Tem algum lugar da cabeça da senhora que está coçando? Falei, não, querida. Eu falei, que diferença? Eu esqueci que eu estava no mesmo lugar, fiquei quietinha. Falei, que diferença? Quando termina, ela vira para mim e fala, senhora quer um cafezinho? Lembrei da Jéssica. Não tinha como não esquecer, me lembrar. Senhora quer um cafezinho? A senhora quer alguma coisa? E não sei o que tem lá. Eu olhei e falei, a menina dividindo tudo dela comigo. A menina expressando, não sabia que a menina era evangélica também. Porque eu ouvia ela contando os casos dela, eu chegava aqui só contando para ele. Os casos assim estranhos. Cabeludos. Eu falei assim, eu acho que eu tenho que ganhar aquela menina para Jesus, que nada, ela era evangélica. Quando eu sentei na cadeira dela, ela começou a me perguntar sobre a Bíblia. Eu falei, você é evangélica? Sou. Aí ela, me fala mais disso, eu gosto de ouvir a senhora falando disso e daquilo, não sei o que mais. Quando eu vi, eu estava ali naquele salão com aquela menina que precisava que eu estivesse com ela para alimentá-la da palavra de Deus. Gente, o rei Josias entrou numa guerra que não era para entrar. Quem sabe você está tendo problema e ele vê, percebe claramente, se a gente tem alguma luta, alguma coisa, eu fico muda, eu fico quietinha no canto. Eu falo para ele assim, até eu me recuperar, até eu ver o que Deus quer de mim, para poder eu falar, para que eu não abra a boca fora da posição. E muitas vezes nós estamos desse jeito, dentro de casa, entrando em guerra, que Deus não mandou entrar. Por isso nós estamos tendo problema. Indo aonde Deus não mandou ir. E aí nós estamos tendo problema. Hoje nós percebemos isso, conversando com a Ana Paula aí. Hoje é dia dela manter o foco lá. E o inimigo sempre tenta roubar o nosso foco. Josias não era para ter entrado nessa guerra. E aí o inimigo vem e fala assim, recua, não vem contra mim, porque eu tenho ordem de cima para matar você. E ele não recuou. Ele insistiu em ir naquele lugar que Deus não mandou. E aí a Bíblia mostra claro que o inimigo vem e mata um dos melhores reis da Bíblia. E aí você fala, mas por que Deus não impediu uma coisa dessa? Porque nem Deus vai entrar onde ele não mandou você ir. Então, se você quiser ir, você vai pelo caminho que você quiser. Mas saiba, como a própria Bíblia diz, que de todos eles Deus vai te pedir conta. Então, quando eu vejo que eu sou bem-sucedida nisso, bem-sucedida naquilo, é porque eu estou indo onde Deus me mandou ir. Eu oro e pergunto para Deus, é para eu ir?
Muitas vezes ele vê aqui em cima da hora, eu cancelo alguma coisa, não um compromisso, que compromisso é palavra. Eu fico nervosa quando eu vejo alguém tratando uma coisa e não cumprindo, não é? É importante você lembrar disso. Mas, quando não é para eu ir, quando é coisa que eu sei que posso cancelar, que Deus falou, eu na mesma hora falo com ele, não vou, vai você, eu vou ficar em casa orando. É a melhor coisa. Então, hoje eu quero que você pense nisso. O rei Josias, tão novinho, mas ele buscou conselhos com os conselheiros de Deus. Nossos filhos precisam ter conselheiros santos. Eu vi a Jamila, que está com a gente aqui. A menina teve problema e imediatamente ela falou, procurou na igreja o seu pastor. E o líder dela transferiu ela para mim. E aí eu pude cuidar da filhinha dela e hoje a menina está uma liderança na igreja, para a glória exclusiva de Deus. Era uma criança, mas imagina se ela não leva a menina para a pessoa que Deus queria. A gente vê muitas pessoas desse jeito. Já peguei uma psicóloga que estava cuidando de um homem e o homem depois veio parar na minha mão. E aí eu falei para ele, era um líder do governo daqui do estado do Rio. Eu falei para ele, mas você estava na mão de uma psicóloga? Você não disse uma vez que encontrou comigo que você tinha uma psicóloga muito boa? Ele falou assim, eu tinha, dona Rita, agora eu vim para a senhora, por quê? Porque quando eu vi, eu estava caindo com a psicóloga. Eu não quero trair minha esposa. Eu não quero errar com a minha esposa. Eu quero me consertar e eu não estou conseguindo. Então eu saí dela e vim procurar a senhora, porque eu quero um caminho santo de Deus na minha vida. Gente, que maravilha você ouvir isso da boca de um homem que não quer errar. Então, como não quero errar, eu não vou procurar uma pessoa que está me ajudando a errar. Eu quero me consertar. Eu quero fazer o que é certo. Então, hoje eu quero colocar isso para você. Não sei o que Deus está falando para ele aqui, mas sei que Deus está dando alguma coisa a ele aqui ainda para o nosso tema de hoje. E se Deus lembra, é importante a gente parar. Por quê? Porque nós precisamos estar em sintonia com o Espírito Santo de Deus. Hoje, não importa o caminho que você tenha que ir, não importa o retorno que você tem que dar. Uma das coisas que eu mais gosto da nossa como é que chama? Do carro, nosso Waze, é a menina que a Alexa, que é a Jéssica que me indicou, e tá vendo? Tá voltando para a Jéssica de novo. Hoje ela que está na Berlinda. Eu cheguei lá, ela falou, a senhora sabia que tem uma como é que você acabou de falar? Do Waze? Tipo uma Alexa do Waze, mas é outro nome que a gente estava usando aí, eu e a Jéssica. Eu falando com elas, tem uma Alexa lá, vamos dizer Alexa, né, do Waze, que fala de uma forma diferente, ela fala como se estivesse calma, tranquila, é um relaxante para a gente. Eu falei, é mesmo, Jéssica? Então coloca esse negócio aí no meu, porque eu preciso disso. E aí, a menina que trabalhava com ela no salão colocou na mesma hora. Então, hoje, quando eu entro no carro, que eu preciso, eu ligo lá no Waze, aí ela fala, relaxa, você chegou na janela do carro, você está indo para o lugar certo, você está indo para o lugar que você precisa ir. Isso não é à toa, tá lembrado isso aqui agora. Você relaxa, já encostou? Já relaxou? Agora olha para a direita. Vê se você encontra alguma coisa bonita do seu lado direito. Agora olha para a esquerda. Vê se você encontra alguma coisa boa do lado esquerdo. Aí eu fico parada esperando ela. Eu falo, que maravilha. Agora, vá para frente. Vá para frente. Eu fico olhando e falo, gente, quem inventou essa mulher no deve ser algum psicólogo. Ela é uma psicóloga e não sabe, coitada. Mas hoje, Deus precisa que a gente faça isso. Em Isaías 30:15 está escrito, no ficar quieto está a minha força. No ficar quieto está a minha força. A Bíblia diz, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Ele é o Senhor, Ele é o dono da nossa vida. Eu não preciso ter pressa para nada. Eu gosto de lembrar que quando a minha mãe, que era o xodó da minha vida, faleceu, eu disse, eu vou para pregar no enterro. Quando meu marido faleceu, todo mundo vinha perguntar, quem que a senhora quer que pregue? Eu falo, eu vou pregar no enterro. Todo mundo olhou para mim como quem disse, está maluca? Quer pregar no enterro? Eu falei, quero. Por quê? Porque a Bíblia diz, em 1 Coríntios 15, que a morte é o último inimigo a ser vencido.
Eu tinha medo da morte, então eu sabia do que eu estava falando. Hoje eu tenho prazer de estar no enterro. Quando alguém fala, a senhora pode falar no enterro, quase morrendo. Eu posso, querido, onde eu enterro? Ninguém entende por que eu fico feliz quando eu vou. Não pela morte de alguém, mas por saber que, mais uma vez, eu estou vencendo o último inimigo da minha vida, que era o medo da morte. Quando você encontra com Jesus, você não precisa ter medo da morte, porque você sabe para onde você vai viver a nova vida, a vida esplêndida que está com Jesus. Então, hoje eu não tenho mais medo da morte. Que maravilha! Quando eu vejo alguém morrer, eu falo, estou indo lá, morreu com Jesus? É a minha única pergunta. Firme com Jesus? Morreu firme com Jesus, quase que eu tenho que segurar para não dar um sorriso. Morreu firme com Jesus, que maravilha, que bênção. Então, até nisso a gente vê, quando você está no lugar que Deus te mandou ir, vai entrar a Alex da vida e você vai já se relaxar para você ir. Está sendo estressante o que você está fazendo? Então para. Se está sendo estressante, porque você está fora do lugar. Porque se você estiver no lugar que Deus te mandou ir, você pode ter certeza que tudo vai fluir na sua casa. A gente tem prazer, a gente tem prazer. Eu lembro da primeira palavra dele para mim quase. Você está disposta a renunciar a tudo? Olha onde você vai. Você viaja quase todo mês para São Paulo, você não vai viajar mais desse jeito. Eu falei, não tem nada a ver, mas enfim, vou ficar quieta. Falei, eu sei do que Deus tem me falado. Eu sei que eu estou fazendo o que Deus me mandou fazer. Então, quando você faz o que Deus te mandou fazer e está no lugar certo, na hora certa, tudo vai fluir livremente, sem nenhum esforço seu, sem nenhuma briga, sem nenhuma contenda. Enquanto você está vendo contenda e confusão, para, descansa, espera, relaxa, como diz essa Alexa do Waze, relaxa, e deixa Deus ser Deus na sua vida. E aí você vai ver o que Deus vai fazer. Quer falar? Quer colocar alguma coisa? Quero aproveitar esse restinho de tempo. Primeiro eu quero identificar aqui, né? Eu estou vendo a Ana Paula dividir a tela ali com o marido. Seja bem-vindo também. Queria saber se tem mais algum marido aí, algum Camuflado. homem camuflado aí que não quer aparecer. Ah, tá ali também. Muito bem, meu amigo. Ah, o nosso amigo Osmar, muito bem. Eu falei com ele, eu chamo ele que ele fica camuflado. Tem mais alguém aí? Não, né? Mas não tem problema. Tá faltando, né? Tá Quem não faltando. tiver aí, Márcio, se estiver por aí, avisando vai levar para ele, leva para o seu marido esse recadinho aqui. Para ele ficar na live, entendeu? O recadinho é esse, vamos esclarecer. Mas a palavra de hoje, ela resume, né, um final não muito feliz. O final da vida de Josias foi um final onde a desobediência levou à morte. E eu vejo que esse recado é muito atual para nós. Guarda isso no teu coração, homens, mulheres. A desobediência leva à morte. Em 2 Crônicas, capítulo 35, a partir do verso 20, você vai ver esse resumo de como se deu a morte do rei Josias. E a gente percebe que Deus mandou o inimigo dar um recado para ele. O texto rapidamente diz assim: depois de tudo isso, havendo Josias já preparado a casa, ou seja, feito tudo que Deus queria que ele fizesse, subiu Neco, rei do Egito, para guerrear contra Cárquemes, junto a Eufrates. E Josias lhe saiu ao encontro. Era uma guerra fora do território de Josias. Mas Josias foi de encontro ao inimigo. Aí já começa o primeiro sinal para nós. Deus tem mandado você ir de encontro ao inimigo. No lugar onde o inimigo está fazendo guerra, criando situações, Deus tem dado ordem para você ir lá. Mas Josias, dessa vez, não buscou conselho e foi. Então, ele lhe mandou um mensageiro dizendo, o inimigo mandou um mensageiro para Josias dizendo, que tenho eu que fazer contigo, rei de Judá? Contra ti, não venho hoje, senão contra a casa que me faz guerra. E disse Deus que me apressasse, guarda-te de te opores a Deus que é comigo, para que não te destrua. Olha que recado claro. Para quem tem o Espírito de Deus, percebe logo que essa guerra não era para o rei Josias estar presente.
Mas o versículo 22 diz que, porém, Josias não virou dele o rosto, antes se disfarçou. Já começa uma guerra de uma forma errada, disfarçada. A gente já tinha visto isso com o rei Acabe, e a gente sabe que não é a forma certa. O rei ele precisa estar à frente da batalha, ele precisa dar exemplo para os seus guerreiros, líder, né? ser um líder verdadeiro. Aqui a gente já começa a perceber o inimigo escamoteando, o camaleão, né? Se disfarçando, enganando a si mesmo. Porque quando você se disfarça, você pensa que está enganando os outros. Mas, na verdade, você está enganando a si mesmo. Porém, Josias não virou o rosto do inimigo. E quando ele vai para essa guerra disfarçada, um arqueiro de Faraó Neco atira uma flecha a ermo. E Deus permite que essa flecha o acerte. E ele, ferido na batalha, pede aos seus, né, guerreiros ali que o retirem da batalha. Tarde demais. E ele volta, e quando ele volta, ele acaba morrendo, porque não resistiu ao experimento. E aí eu fiz a comparação. Amon morreu com 39 anos. Começou a reinar com 24 e reinou apenas 2 anos. Na verdade, ele morreu com 26 anos. E Josias morreu com 39 anos, também precoce. Porque com 8 anos ele começou a reinar. Reinou 31 anos. Então, com 39 anos, ele veio a morrer. Deus não quer que a gente tenha uma vida precoce, que a morte nos alcance antes da hora. Mas, para isso, a gente precisa estar vigilante. Vigiai e orai. Que esse seja o alerta para nós nesse dia. Nos mínimos detalhes, Deus quer nos preservar a vida. E tudo que nós precisamos fazer é obedecer. Pega o começo da vida de Josias e veja quando ele acha o livro da lei e ele agarra aquele livro como sendo tábua da salvação e começa a meditar naquele livro e começa a levar para o povo viver aquelas palavras. E certamente ele foi em Crônica e ele foi lá buscar o livro dos reis e encontrou respaldo para as ações que ele precisava ter. E uma das ações que mais me chama a atenção nesse livro é que Josias retirou toda a idolatria da sua casa, toda a idolatria do reino, aonde se queimava nos altares os falsos profetas, sacerdotes, ele destruiu tudo. Chegou a queimar os ossos humanos dos profetas, dos sacerdotes que serviam a outros deuses, para erradicar de vez toda contaminação. E às vezes nós temos medo de agir dessa forma. Vão dizer que você é radical demais, vão dizer que você agora está bitolado, beata, enfim. O inimigo vai se levantar para tentar impedir que a gente faça a vontade de Deus. Mas se nós mantivermos o firme propósito de agradar o coração do Senhor, ele se levanta pelas nossas guerras. Eu lembro que a palavra de Deus diz, tem guerra que você não precisa nem ir à luta. É só você estar orando. A guerra lá em Jericó foi uma. Várias vezes Deus pegou o seu povo e falou, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Talvez hoje você esteja vivendo alguma guerra espiritual, algum momento, e que Deus está falando para você, aquietai-vos. Deixa que eu vou te defender. Vingança é uma das outras coisas que Deus fala assim, a vingança é minha. E quando nós confiamos no Senhor, a gente descansa. Meus inimigos não estão pelejando contra mim, estão pelejando contra o Deus que eu sirvo. Se você serve a Deus de todo o teu coração, Deus te defende de qualquer batalha. E Ele te garante a vitória sobre toda e qualquer situação. É assim que eu vejo os dias de hoje, dias de grandes lutas, de grandes batalhas, e que nós temos que aprender. Aquele que fez o que era mal diante do Senhor, certamente não sobreviveu muito para contar a história. Não tem muita coisa para falar sobre ele. E aqueles que fizeram, a vontade de Deus, ainda que tenham errado lá no final, como Davi errou, outros erraram, mas eles deixaram registrado
aquilo que faz diferença entre quem serve e quem não serve o Senhor. O livro de Josias está registrado, a história do rei Josias está registrado no livro de Reis, no livro de Crônica, e o próprio Jeremias cita algumas passagens, alguns momentos, né? Porque também era contemporâneo, e a gente vê assim, é uma história que nos atrai, porque ali a gente pode extrair verdadeiros exemplos de como nós devemos nos comportar diante da proposta de uma vida espiritual que agrada ao nosso Deus. Espero que isso venha motivar a gente começar a semana meditando o que eu posso fazer para agradar o nosso Deus. Amém. Terminando, eu quero voltar com a frase que eu deixei aqui para a gente. Nós precisamos ter um mentor. Mentor fala de destino. Se você tem um mentor, um servo de Deus, uma pessoa que Deus escolheu para estar cuidando da sua vida espiritual, você pode ter certeza que você vai ter um bom destino, né? Essa semana eu recebi de presente de aniversário uma blusa da minha mãe na fé, da mulher que Deus usou para avivar a minha vida. Minha mãe era uma serva de Deus, que eu nunca acordei uma manhã, como já falei, sem ver a minha mãe ajoelhada, 6 horas da manhã, na beirada da cama orando. Mas o avivamento na minha vida veio através de uma mulher de Deus, aqui em Niterói, que cuidou de mim de perto. Eu sempre lembro disso. Ela era minha mentora foi minha mentora durante anos. Hoje não, porque ela está longe, mas a gente sempre se encontra para poder continuar eu recebendo dela os conselhos que ela tem para me dar até hoje. Aquela mulher me vestiu e me calçou. Ela me adotou. Ela vestia e calçava o mesmo número que eu. E ela cuidou de mim. O seu mentor tem que ser alguém que realmente esteja cuidando nos detalhes. Um mentor espiritual não é aquele que apenas te passa a palavra de Deus, mas é aquele que está com você em toda e qualquer situação. Todos nós precisamos disso. E é aquilo que nós começamos a falando, e nós vamos terminar falando. Enquanto o rei Josias estava ouvindo os conselheiros dele, a Bíblia diz que ele trocou os sacerdotes, tirou os homens que estavam errados e colocou servos de Deus perto dele para que fossem aconselhá-lo ali na hora que ele precisasse. Enquanto ele fez isso, ele teve sucesso na vida. Você vê em Daniel, parece capítulo 4 ou 6, o capítulo dizendo que Daniel e seus amigos, isto é, homens de oração, foram colocados junto ao rei para que eles cuidassem do rei e o rei não sofresse dano. Anota essa parte, porque a gente lê um capítulo desse e a gente pula por cima de uma frase tão profunda. Eu lembro de um dia que eu estava, sei até o cantinho que eu estava no centro evangelístico, quando uma irmã foi tomada em profecia e veio e colocou a mão em mim, e ela disse para mim assim: eu nunca te vi, minha filha, mas eu vi você com a Bíblia aberta, olhando, e quem caminha comigo sabe que eu já disse isso aqui, olhando as pérolas, catando as pérolas da Bíblia. Você não olhava a Bíblia por cima assim, você buscava as pérolas mais profundas da Bíblia e trazia na sua mão com valor. Eu olhei aquilo e falei, mas então é mesmo, porque eu vejo uma frase e eu decoro o texto quase baseado naquela frase. Dali eu posso dar uma pregação. E esse texto me chamou a atenção quando eu li ele. Para que o rei não sofresse dano, Daniel e seus amigos foram colocados junto dele, como mentores dele. Os reis que passaram pelas mãos de Daniel, todos tiveram vitória. Aqueles que ouviram Daniel e seus amigos. E os que não ouviram tiveram que aprender com duras penas. E há um tempo atrás, alguns anos atrás, Deus me deu em sonho também, estude sobre os reis da Bíblia. E eu estudei durante um tempo, depois parei, mas ontem ainda estava dizendo para ele, acho que eu vou voltar, porque nós precisamos disso. Se na multidão de conselheiros há sabedoria, nós precisamos de ter alguém de confiança. Tínhamos Daniel e seus amigos, mas quando o rei queria fechar o assunto, ele chamava quem para fechar? Não eram os amigos de Daniel, era somente Daniel. Então, hoje eu quero que você pense nisso. Ontem, 2 irmãs de Campinas tiveram um sonho, uma teve um sonho, outra teve outro. E aí, à noite, nós estávamos indo para a igreja, quando eu recebo a mensagem dela. Olha, eu tive um sonho. E a minha irmã disse que é para eu passar o sonho para a senhora interpretar. E eu fiquei pensando, eu nunca disse nada que eu interpretava sonho, que coisa interessante, sabe?
que as pessoas ficam falando que querem contar o sonho para mim, para eu interpretar? Eu não tenho interpretação, mas o Espírito Santo tem. Então, se você estiver fazendo o que Deus te mandou fazer, com a pessoa certa do seu lado, você vai ter vitória. Volto a dizer, se a situação estiver séria, ruim, negativa, você estiver sentindo dificuldade para avançar, fique quieto no seu lugar. Não vá. Espere Deus falar novamente. Agora, não entre em guerra que Deus não mandou. Nós temos uma pessoa aqui, todo mundo que caminha comigo desde o início sabe disso. E eu lembrei agora também, que senão eu já teria falado com ela. Ela estava firme com a gente e parou do nada. E aí agora nós estivemos juntos. Falei, e aí, qual a igreja que você está? Ainda não sei, estou naquela ainda, que a senhora já sabe, né? Mas ainda não sinto que é ali o meu lugar. Falei, então pergunta para Deus qual é o seu lugar. Mas você não pode ficar fora do lugar. E aí, daí a pouco, hoje que eu lembrei disso, daí a pouco ela vira e fala assim, mas eu estou num grupo de pessoas da religião tal. Eu estou ajudando lá. E aí eu fiquei pensando, hoje, se eu ainda não sei nem direito qual é a igreja que eu estou, como é que eu vou cuidar de outro grupo? O inimigo, ele sabe direitinho quem é quem, e ele não brinca em serviço. Essa história do rei Josias tem que ser um alerta para nós. Eu preciso ter uma igreja, eu preciso ter uma cobertura espiritual, sim. Eu preciso obedecer à liderança que Deus colocou sobre a minha vida, sim. Não tem essa história que você escuta as pessoas falar, eu vou na igreja, mas ninguém tem nada com a minha vida. Não, não é verdade isso. Isso é mentira do inimigo. Nós somos um corpo, e a palavra diz em Efésios, e todo corpo bem ajustado cresce. Eu preguei uma vez sobre os ajustes de Deus. Às vezes nós não gostamos quando alguém chega perto da gente e fala, não, isso não está bom, isso precisa mudar. Mas o rei Josias chegou ali e não teve medo de ninguém. Os sacerdotes estão errados. Sai fora, eu vou colocar gente boa aí no lugar. Porque eu não quero perto de mim quem usa de engano, quem é falso, quem é traiçoeiro, quem fala mal por detrás, quem tem esses pecados, eu não quero. E graças a Deus que a própria palavra nos garante isso, que é para a gente afastar daquele que dizendo-se irmão anda erradamente, está lá em Tessalonicenses. Então, às vezes você está andando com alguém, mas esse alguém não está te trazendo crescimento espiritual, saia fora, não fique junto, porque se você começar a ajudar alguém, se você não estiver firme no lugar onde você está, você vai acabar caindo. Então, primeiro eu preciso estar firme com o lugar onde Deus mandou estar. Se eu tenho certeza que eu estou no lugar onde Deus mandou estar, aí sim, aí eu posso cuidar de outros, eu posso avançar, eu posso fazer aqui, fazer ali, fazer lá, e eu não vou sofrer dano. O rei, no tempo de Daniel, não sofreu dano. Por quê? Porque Deus levantou Daniel para estar do lado dele, cuidando dele. E assim os dois puderam prosseguir. E Daniel passava de reinado em reinado. Entrava um rei, saía outro rei, e ele continuava ali como líder espiritual de todos eles. Porque aqueles reis perceberam quem era Daniel. Tinha vida. Agora, você escolhe uma pessoa para cuidar da sua vida espiritual com a vida errada. Eu lembro de uma das meninas que hoje tem estado junto comigo, né? A gente trabalha junto hoje. Mas eu lembro do dia que ela falou comigo assim, eu encontrei uma mulher de oração e ela que está cuidando da minha vida. E estou lembrando disso agora também, não é à toa. Eu falei, que bom. E quem é ela? Me fala aí. E aí eu perguntei. Quando ela falou quem era, eu falei, o casamento dela está bem agora? Não está muito bem, mas isso não tem nada a ver, né, Rita? Isso tem nada a ver, deixa ela lá e eu caio. Ela está orando por mim, tá bom. Falei, querida, não é assim que a coisa funciona. Se o casamento dela não está bem, você está orando para Deus te dar um casamento santo, ela não pode continuar cuidando de você dessa forma. Primeiro ela tem que cuidar do casamento dela, para o casamento dela estar bem, para depois ela dar conselho no casamento dos outros. Eu sempre lembro disso. Eu não sou advogada, então eu nunca vou ensinar sobre direito a ninguém, porque eu não conheço da área. Hoje eu quero te dizer, pergunte para Deus se você está no lugar que Deus te chamou para estar. Não é, como diz a psicologia, o lugar certo ou errado, porque às vezes o que você pensa que é certo não é. O que você pensa que está errado não está. Então, para e pergunta para Deus, eu estou no lugar que Deus mandou estar? Se você tiver, automaticamente você vai fluir. Se você estiver num lugar onde a sua liderança não valoriza os seus dons, não trabalha para levantar a sua vida espiritual, você está fora do lugar. Aí você vai ter que perguntar para Deus, onde o Senhor quer que eu te sirva? Porque aonde Deus quiser que você sirva a Ele, você vai florescer.
Eu sempre gosto de uma frase que eu li: devo florescer onde Deus me plantou. Eu preciso florescer. Eu preciso, você precisa florescer. Se você está de turista num lugar, não faz nada naquele lugar para Deus, você está fora do lugar. No lugar que Deus te plantou, automaticamente você vai fluir. Você vai ver Deus fazendo e dando frutos na sua vida, a 100 por 1, para a glória e honra dele. Amém? Só um recadinho para a gente terminar, para a Roberta, para o Tiago. Enquanto a Rita estava falando aqui, Deus me levou lá atrás, em alguns anos, quando meu filho estava com problema na perna também, e eu tive que pagar um preço de oração pelas madrugadas, a noite toda, ele tinha que botar uma calha na perna, e ali a gente toda noite orava com ele, ungia ele, e para a glória de Deus, hoje ele é um atleta, ele corre 42 quilômetros, faz maratona, e me veio assim muito forte, Roberto e Tiago, todas as noites. Aproveita o kit de unção, que certamente você recebeu lá na festa, e vamos praticar a obra do Senhor. Ela precisa ser praticada. Então, unja o teu filho, creia na promessa do Senhor, creia no milagre, porque o Deus de milagre é que faz as nossas vidas serem diferentes. Aqueles que servem e aqueles que não servem. Então, a vitória vai chegar, tá? Mateus já é abençoado. Amém. A gente vai ver um milagre na vida de Mateus. Ele vai estar orando para a gente encerrar, ok? Senhor, graças te damos, Pai, porque a tua misericórdia certamente tem nos dado alegria, Pai, cada dia para poder permanecer firme no propósito de agradar o teu coração. Obrigado porque o Senhor tem estado conosco. Amém. Ó Deus, se até o inimigo, ó Deus, declara que o Deus está comigo, nós também podemos declarar com mais ênfase ainda que o Senhor é o nosso Deus. O Senhor é o Todo-Poderoso, o grande eu sou, aquele que vence toda e qualquer batalha. E nessa manhã, Pai, nós queremos começar essa segunda-feira declarando bênção sobre as famílias, como o Senhor fez ontem ali naquela celebração. Nós queremos declarar que as famílias pertencem ao Senhor Jesus, que a família é uma ideia maravilhosa que o Senhor criou para nos dar alegria todos os dias. Abençoa cada família aqui na live. Ó Deus, que eles sejam multiplicadores e venham abençoar famílias que eles conheçam, que estão passando agora por batalhas espirituais. Ó Deus, que eles possam mesmo ser canal. Ó Deus, atalaia, Senhor, sobre a vida daquele que está próximo. Nós te agradecemos pela oportunidade de poder compartilhar a tua palavra nessa manhã. Amém, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Quero voltar a lembrar, como Deus falou várias vezes sobre cabeleireiro, e não só em Niterói, mas em Campinas, eu rodei todos os salões. A Jéssica foi a primeira, mas eu falei para ela: você vai rodar todos os salões de Campinas, porque eu preciso ir com você. E ela hoje já rodou, e eu rodei com ela. Da mesma forma, agora está vindo na minha mente. Pergunta para Deus se você está. Quem está cuidando do seu cabelo é para estar cuidando. Porque alguma coisa, alguém aqui precisa ouvir isso. Alguém está fora da posição nessa área. Nós temos também aqui, para a glória de Deus, a Marisol, que foi outra pessoa que no finalzinho do meu tempo aí, eu conheci, cuidou de mim com tanto carinho. Meu cabelo cuidado por ela fez a diferença, né? Então, eu nem sabia que ela era minha vizinha. Foi outra bênção. Então, queria que você pensasse nisso. Nós precisamos valorizar o povo que Deus levantou no nosso meio e buscar aqueles que Deus chamou para estar conosco. Então, é fundamental você perguntar para Deus: Senhor, é para eu continuar sendo cuidada pela pessoa que está cuidando da minha cabeça? Porque dependendo de quem coloca a mão na nossa cabeça, nós sabemos quem nós seremos, tá? Então, pense nisso. Deus abençoe vocês.